Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom estar com vocês em mais uma live do culto dominical ao Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor, um dia maravilhoso, um dia especial, onde nós dedicamos o nosso tempo exclusivamente a Deus. Você deve ter tido um domingo muito rico, muito abençoado, a começar pela palavra ministrada hoje pela manhã, por meio do nosso pastor Daniel. Bênção demais, meus irmãos. E agora estamos aqui à noite para ouvir o que Deus tem para nos falar. E eu quero iniciar essa noite de culto, de louvor e adoração ao nosso Deus, lendo um texto da palavra de Deus que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Assim diz a palavra de Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuída entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Meus irmãos, esse dia é um dia muito especial para a igreja. O dia de Pentecostes, o dia em que foi cumprida a promessa do Senhor Jesus Cristo de que nós não ficaríamos órfãos. Ele rogou ao Pai que ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador, o Paracletos, para estar conosco todos os dias. E aquele dia foi um dia especial. Todos os discípulos estavam reunidos e o Espírito Santo desceu para habitar com cada um deles, com cada um de nós, todos os dias. E o Espírito Santo está conosco. Ele está dentro de nós. Aquele dia foi um dia inigualável, um dia abençoador. 3.000 pessoas foram transformadas, convertidas ao Evangelho. O Espírito Santo veio. Veio como cumprimento da palavra de Jesus, como cumprimento da promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele está entre nós. Não estamos sozinhos. Há um Consolador entre nós. Que dia glorioso foi o dia de Pentecostes. Todos ficaram admirados, ouvindo os discípulos falarem, ouvindo os apóstolos falarem das grandezas da glória de Deus. Houve conversão, houve transformação de vidas. E Ele, o Consolador, está entre nós. Bendito seja o nome do Cordeiro. Então, queridos, só nos resta adorar, bendizer, exaltar e glorificar o santo nome de Deus. Por isso, convido os meus irmãos, nesse momento, para um momento de louvor e adoração ao nosso Deus, com cânticos espirituais que penetrarão a sua alma e o seu coração neste domingo cheio da graça do Senhor. Então vamos louvar a Deus com cânticos espirituais. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Depois de um domingo abençoado, vamos adorar o Senhor agora à noite, servir Ele em adoração. Adore ao Senhor, celebre ao Senhor conosco. Levanta aí do seu sofá, espreguiça aí. Vamos abrir os olhos do nosso coração para Ele, para a palavra dEle. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos,
Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Oh, oh. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derramo teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derramo teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Oh, oh, oh. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar. Quero te abraçar. Quero te ver. Seja Deus gracioso para nós, nos abençoe, faça resplandecer sobre nós o teu rosto. Em todas as nações a tua salvação. 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 Todos os povos, louvem-te os povos,
Amém? Glória a Deus, que bênção, que cânticos maravilhosos, que exaltam e glorificam o nome de Deus e que enchem a nossa alma de alegria, que enchem o nosso coração de amor. É tão bom adorar o Senhor, é tão bom cantar louvores ao nosso Deus, pois Ele é digno de toda a honra, de todo louvor e de toda a adoração. Meus irmãos, agora eu quero ler um texto da Palavra de Deus que se encontra na Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. A Palavra de Deus diz assim: Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Filipenses 4, versículo 14 ao 19. Meus irmãos, hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia que nós preparamos para ajudarmos, para contribuirmos financeiramente com ajuda a este casal precioso da Iavenici, Wesley e Juliana. Nós separamos esse tempo para ofertar, para trazer uma oferta à vida daquele casal que está no campo, que está trabalhando. Eles estão lá em Lusiânia, servindo a Deus. E hoje nós levantamos essa oferta especial, destinada a Wesley e a Juliana. O texto que lemos nos informa que a igreja de Filipenses foi uma bênção na vida e no ministério do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo agradece a Deus, porque nenhuma igreja se associou ao seu ministério como a igreja de Filipenses, tanto em dar como em receber. O apóstolo Paulo elogia, agradece pela a vida daquela igreja. Nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Que bênção, meus irmãos. Nós podemos contribuir, podemos ajudar a este casal que está no campo. Então, no decorrer desse cântico, nós vamos ofertar essa oferta especial a este casal, como também trazer os dízimos à casa do nosso Deus. Então, durante esse cântico de louvor, as contas estarão aí na sua tela. E você pode fazer a sua transferência para uma dessas contas. Tanto os dízimos, como a essa oferta especial aos irmãos Wesley e Juliana. Não se preocupem, porque tanto o tesoureiro como a junta diaconal vão entrar lá na conta da igreja, e todas as ofertas que estarão ali já estão destinadas ao casal Wesley e Juliana. Louvemos ao Senhor com esse cântico e você possa fazer o seu dízimo e a sua oferta, não somente hoje, mas durante toda a semana. A irmã Cida, secretária, está ali atendendo na igreja. Você pode trazer a sua oferta a este casal e o seu dízimo em nome de Jesus. Essa com certeza você conhece. Canta conosco. Minha alma engrandece ao Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor. Tenho sede de ti. Tenho sede de ti. Para onde irei, meu Senhor?
canta, me leva pra perto de ti, meu Senhor. Me leva pra perto de ti, meu Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor. Tenho sede de ti. Tenho sede de ti. Para onde irei, meu Senhor? Para onde irei, meu Senhor? Teu amor me atrai. Oh, oh, teu amor me atrai. Senhor, me leva pra perto de ti, meu Senhor. Yeah, yeah. Me leva pra perto de ti, meu Senhor. Me leva pra perto de ti, meu Senhor. Eu quero estar junto a ti. Junto a ti. Eu quero estar junto a ti. Amém? Glória a Deus. Vamos orar a Deus, agradecer e pedir a direção de Deus para a palavra nessa noite e também o perdão dos nossos pecados. Santo Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus, da terra e do mar, o Deus que está no alto e sublime trono, o Senhor é o Deus digno de louvor, de toda honra e de toda adoração. Nós agradecemos ao Senhor por esse período de louvor. Agradecemos, Deus, por todos aqueles que puderam dizimar e ofertar a obra missionária que há no reino de Deus. Queremos agora, Deus, pedir perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos, santifica-nos. Ó Deus, que o Senhor venha curar, venha tratar da nossa vida, do nosso coração. Libera sobre nós o teu perdão, porque pecamos por palavra, pensamentos, atitudes, somos omissos. Perdoa-nos, ó Deus. Lava-nos, purifica-nos de toda injustiça. E nessa hora, Deus, que vamos expor a palavra do Senhor, que haja vida, que haja paz, que haja unção, tanto em minha vida, ó Deus, como na vida de todos os irmãos que estão acompanhando essa live, na vida do Fred, que está aqui nessa filmagem, que essa palavra venha vivificar nossos corações. Enche-nos da tua graça, do teu amor e da tua unção, no nome poderoso de Jesus, porque a tua palavra é viva e é eficaz. Ó Deus, nós comparecemos diante do Senhor nesse momento, eu e o Fred aqui, nossos irmãos em suas casas. E nós queremos adorar e receber a palavra santa do Senhor em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Meus irmãos, antes de ler o texto bíblico da palavra de Deus, quero aqui agradecer pela presença de todos os irmãos que estão acompanhando a live nesta noite.
A todos vocês, um abraço com todo carinho da minha vida, da minha família, a todos vocês. Há irmãos aí de várias denominações, há parentes, há amigos, há vizinhos dos irmãos, meus vizinhos, que estão acompanhando essa live. Um abraço para todos vocês. Um abraço para todos vocês. A cada um de vocês. Tem irmãos lá do Piauí, tem irmãos lá da Chácara Boa Esperança, tem irmãos de Uberlândia, São Paulo, há vários irmãos acompanhando a pregação e a ministração da palavra de Deus. Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Meus irmãos, quero ler com os amados irmãos 2 textos. O primeiro é o Evangelho conforme João, capítulo 14, versículo 16 a 18. A palavra de Deus diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Amém? O outro texto está em João 16, no capítulo seguinte aí, 2 capítulos seguintes. Capítulo 16, a partir do versículo 1. João 16, a partir do versículo 1. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas. Mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos-las disse. Não vos-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Que o Senhor nos abençoe na ministração da palavra de Deus. Meus queridos irmãos, quero iniciar a palavra desta noite com uma pergunta do breve catecismo de Westminster. Qual é o fim principal do homem? Creio que todos vocês conhecem a resposta. Nós aprendemos isso quando crianças, lá na classe de catecúmenos. O teólogo do século XX, Francis Schaeffer, em sua obra Morte na Cidade, ele argumenta que a maioria de todos nós somos prontos a responder a primeira parte desta pergunta. O fim principal do homem é glorificar a Deus. Segundo Schaeffer, ao respondermos apenas a primeira parte desta pergunta, perde-se o sentido total do ensinamento que essa pergunta traz para todos nós. Schaeffer diz que concluir a resposta muda toda a visão da vida. Porque a segunda parte da resposta é desfrutá-lo para sempre. Gozá-lo para sempre. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Meus irmãos, não há nada melhor do que desfrutar da presença de Deus em nossas vidas. Desfrutar dessa intimidade com o Pai. Desfrutar de tudo que Ele fez, que Ele faz,
que Ele continua a fazer em nossas vidas. Gozá-lo para sempre é a maior decisão da nossa vida. Gozá-lo para sempre é entender o quanto Deus é e significa para nós. Principalmente nesses dias difíceis que estamos vivendo. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre deve ser a atitude do nosso coração. Mas, meus queridos, infelizmente, desde a antiga aliança até os dias de hoje, não é bem isto que o homem tem feito continuamente. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Vejamos. Nos dias de Moisés, disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei, e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Números 14, versículo 11 e 12. Deus tinha mandado os espias, eles viram, a terra era boa. Mas quando eles deram relatório, o povo murmurou. Não glorificou a Deus e nem gozou, nem desfrutou da promessa de Deus de dar a terra de Canaã. Nos dias dos reis e profetas, em Lamentações de Jeremias, diz assim: por estas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que deveria restaurar as minhas forças. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Lamentações 1:16. No tempo dos reis, muitas vezes o povo de Israel deu as costas para Deus. E Deus permitiu o cativeiro tanto da Babilônia como da Síria. E aqui há um lamento do profeta Jeremias. Ele estava chorando e chorava muito, porque o povo deixou de glorificar e gozar e desfrutar da presença de Deus. Nos dias de Jesus, Jesus disse: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Mateus 15, versículo 8 e 9. Jesus repreende os fariseus. Os fariseus tinham a lei gravada no coração, mas as atitudes deles não glorificavam e nem gozavam a Deus para sempre. E há quantos hoje que também fazem as mesmas coisas dos fariseus? Honra com os lábios, mas o coração distante de Deus. E nos dias dos apóstolos, em especial nos dias do apóstolo Paulo, olha só o que diz a palavra de Deus. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Romanos 1, 21 e 25. Mudaram a verdade de Deus. Tornaram-se nulos, seus corações obscurecidos, impedindo-os de glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E nos dias atuais, Francis Schaeffer, no seu livro Morte na Cidade, ele diz: nossa geração está faminta de amor, de beleza, de significado, de moral estável e de lei. A poeira da morte cobre tudo, porque o homem negou a Deus. A fome por todo lado, a morte na polis, a morte na cidade. Percebe, então, que desde a antiga aliança, o homem tem deixado de glorificar a Deus em muitos momentos em sua vida e de gozá-lo para sempre. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre é o propósito de Deus para todas as épocas, inclusive nos dias em que o Filho de Deus habitou entre nós. Em seus dias, Jesus presenciou de perto o legalismo dos fariseus, que estavam mais preocupados com a lei a glorificar a Deus. Jesus presenciou a incredulidade do povo, que não tinha o interesse de gozá-lo para sempre. Jesus veio trazer
libertação, restauração, cura do pecado, esperança e consolo ao seu povo. Por isso, devemos glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Cristo veio dos céus e fez tudo por nós. Meus irmãos, o propósito final do homem é glorificá-lo, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O contexto do texto que lemos se dá na semana da paixão de Cristo. Em especial, no momento da Santa Ceia do Senhor, quando Jesus estava no cenáculo com seus apóstolos. Depois de cear com eles, depois de lavar os pés de cada um deles, dando exemplo de amor, humildade e servir, Jesus avisa-lhes que estava bem próximo de voltar para a casa do Pai. João 13:33. Olha o que diz o texto em João 13:33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. A seguir, Jesus lhe dá a ordem sobre o Novo Testamento, sobre o novo mandamento. Então a ordem era bem clara: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. E depois, Cristo conforta o coração dos apóstolos, dos discípulos. O Evangelho, conforme João 14, versículos 1-3, diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-la teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E seguindo o contexto do texto, Jesus então promete aos discípulos sobre o envio do Consolador. Ele roga ao Pai para que dê à igreja o Consolador. Então, meus queridos, assim como foi nos dias de Moisés, nos dias dos reis e profetas, nos dias de Jesus e nos dias dos apóstolos, há hoje também em nossos dias uma geração insatisfeita de um Consolador suficiente. Uma geração que não tem dado importância ao Consolador. Uma igreja morna e adormecida. O mundo e a igreja sofrem, padecem, gemem e estão sendo provados por essa pandemia. E mesmo diante desta crise, devemos glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Haja o que houver, aconteça o que há a acontecer. Por isso o tema da nossa mensagem nesta noite é: precisamos de um Consolador. Precisamos de um Consolador. Que importância há, meus irmãos, do Consolador em nossas vidas nesses dias de crise na saúde, crise econômica, crise moral, crise espiritual e crise de identidade que o mundo e a igreja estão atravessando. Qual a importância de se ter um Consolador nesses momentos? Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença em nossas vidas. Portanto, quero compartilhar com meus irmãos 3 atitudes à luz desse texto que nós lemos em João 14 e em João 16, em que o Consolador, o Espírito Santo da promessa, realiza em nossas vidas nesses dias de hoje, como também realiza neste mundo perdido nas trevas. 3 atitudes. Primeira atitude: o Consolador assume a paternidade. O Consolador
assume a paternidade. O texto diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Meus queridos, Jesus nunca escondeu dos seus discípulos e apóstolos que ele voltaria para a casa do Pai. Ele nunca escondeu isso. Ele deixou bem claro que na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele deixou bem claro que iria preparar um lugar e que voltaria para vos levar com ele. Ele disse que estava voltando para a casa do Pai. Sabedor disso, Jesus suplica ao Pai outro consolador, que jamais abandonaria os seus filhos. Eu vou rogar ao Pai, e ele vos enviará o Consolador. A palavra Consolador no grego é Parakletos. Significa aquele chamado para vir estar ao lado do outro, ao lado de alguém, para aconselhar e apoiar quem precisa. Ou seja, para assisti-lo, aquele que assume a causa do outro, aquele que está presente para prestar socorro e consolar. Enfim, aquele que habita e convive junto para defender. Este conselheiro, ou paracleto, é Deus, é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade Santíssima, que tem sido chamado a fim de que esteja para sempre conosco. Ele é um ser pessoal e habita em cada crente, ele habita em nossos corações. Ter o Espírito Santo em nossa vida, como nosso paracleto, é ter o próprio Deus habitando em nós e com os crentes, e com todos aqueles que amam e recebem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, meus queridos, nesses dias de pandemia, não há nada melhor saber que o Paracleto está ao nosso lado, sabedor dessa grande verdade. Isso nos enche de paz, de ânimo, de alegria, de confiança e de esperança. Talvez você que está me ouvindo e assistindo essa live tenha perdido a alegria de viver, está desanimado, abatido, entristecido com tudo isso que está acontecendo em torno de sua vida, em torno de sua família. E não tem mais glorificado a Deus em sua vida. Não tem exercido o propósito final do homem, que é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Gozar da graça e do amor de Deus, ter intimidade com Ele, desfrutar da sua benevolência, desfrutar da sua presença, é tudo o que necessitamos nesses dias difíceis. Porém, as preocupações, o medo e também, por que não, a desobediência, tem nos impedido de exercitar esse propósito de glorificá-lo e gozá-lo para sempre. Que bênção é ter o Espírito Santo em nossas vidas como o nosso paracleto, o nosso consolador, o nosso encorajador, o nosso conselheiro, o nosso advogado. Jesus deixou bem claro no texto que essa bênção é somente para aqueles que creem, para aqueles que têm um relacionamento profundo com Ele. Pois o mundo não vê, Jesus deixou bem claro, o mundo não vê, o mundo não percebe, o mundo não tem intimidade, o mundo despreza o Consolador, mas o mundo também não conhece Ele. O Consolador assumiu o papel da paternidade aqui entre nós. Ele habita em nós, Ele está presente no nosso interior. Jesus prometeu: não vos deixarei órfãos. Essa é a promessa de Jesus. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós outros. E o Espírito Santo
Paracletos, Paracleto, o Consolador, habita em nós. Nós conhecemos. Eu já expliquei para os irmãos certa vez em outro sermão que a palavra conhecer na Bíblia, o original no hebraico é iadar, que é o mesmo que ter uma relação sexual íntima entre o marido e a esposa. Ou seja, uma relação de intimidade, uma relação profunda. Essa palavra indica que o mundo não tem essa relação com Jesus. Jesus diz, vocês o conhecem, porque ele habita convosco e estará em vós. Então essa é a primeira atitude do Consolador. Ele assume o papel da paternidade. E ele está conosco, e ele está com você, para te fortalecer, para te encorajar, para te aconselhar, para defender a sua causa. Ele te ama. Ele está em você. Ele conhece a sua dor, ele conhece as suas lágrimas, ele conhece o seu coração. O Consolador. Segunda atitude que o Consolador atua em nossos corações. Nós vimos que a primeira atitude, o Consolador assume o papel da paternidade. A segunda atitude do Consolador, ele atua como nosso porto seguro. João 16, versículos que eu vou ler aqui agora. Tenho-vos dito estas coisas, a partir do versículo 1. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não o conhecem, o Pai e nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-la enviarei. O Paracleto, o Consolador, o nosso amigo, o nosso advogado, atua como o nosso porto seguro em dias de aflições, em dias de luta, em dias de guerra, em dias de confusão, onde Deus não é visto como Deus, principalmente nessa geração. Foi desse modo que Jesus alertou aos discípulos e apóstolos de sua época. No capítulo 15, Jesus afirmou que do mesmo modo em que ele foi odiado pelo mundo, os discípulos também seriam odiados. Pois a mente deles, a mente dos discípulos, era a mente de Cristo. Não havia sintonia com as coisas do mundo, pois eles foram escolhidos pelo Senhor Jesus. Por isso o mundo iria odiá-los. Jesus disse isso em João 15, versículo 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia vocês não são do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então, no início do capítulo 16, Jesus deixa bem claro que eles iriam ser perseguidos, seriam expulsos das sinagogas, muitos seriam mortos, e aqueles que os matariam pensariam que estavam fazendo um bem a Deus. Eles faziam isso porque não conheciam a verdade, não tinham nenhuma relação com o Pai. Primeiro, meus irmãos, o governo romano enxergava os cristãos como pessoas desleais. Exigiam deles adoração ao imperador como divindade. Exigia também que queimassem incenso ao imperador e o adorassem como Senhor. Enfim, o governo de Roma perseguia os cristãos porque eles insistiam que não havia outro rei senão o nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Jesus estava voltando para a casa do Pai. E isso deixava os discípulos muito tristes. Versículo 6 do capítulo 16. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Então Cristo afirma categoricamente: eu preciso ir. Senão o Consolador, o amigo, o companheiro não virá. Mas eu indo para a casa de meu Pai, eu o enviarei para todos vós. Então, essa é a segunda atitude do Espírito Santo Consolador. Ele atua como o nosso porto seguro. Hoje, a situação não tem sido diferente dos dias de Jesus. Vivemos em uma geração onde Jesus é desprezado, o mundo tem dado as costas para o Evangelho, os cristãos são vistos como pessoas chatas, pessoas caretas. Mas a promessa de Jesus se cumpriu. O Paracleto está conosco, habita em nós e atua como nosso porto seguro. Estamos em segurança, meus irmãos, protegidos. Não precisamos temer o mal, mas glorifiquemos a Deus e o gozemos para sempre. Ainda que sejamos contaminados por esse vírus, ainda que sejamos perseguidos, ainda que passemos por aflições, tenhamos paz, tenhamos ânimo. Cristo venceu o mundo e Ele enviou o Consolador, nosso amigo, o nosso porto seguro. Foi o próprio Jesus que disse: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tende um bom ânimo, eu venci o mundo. O Paracleto, o Consolador, Ele atua como o nosso porto seguro. Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele habita conosco. Ele está em sua casa, Ele está em seu coração neste momento. Ele está em volta da sua vida. Ele conhece cada detalhe do seu coração, porque Ele é o Consolador. A palavra já diz tudo, Ele é o Consolador. Ele é a fonte de toda consolação. Por isso que eu li no início do culto, Atos 2, o Espírito Santo veio como promessa de Cristo, o Filho de Deus, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, o Consolador, o Paracleto, está entre nós. Está em sua casa, está na sua vida, está no seu viver diário. Ele atua como nosso porto seguro. Ele assumiu o papel da paternidade. Olha que bênção. Não estamos órfãos, não estamos sozinhos. O Consolador está entre nós. O Consolador vive, o Consolador reina, o Consolador habita em mim e em você. E a terceira atitude do Consolador, do Paracleto, é a consumação da obra, da sua obra. João 16, versículo 8 a 11. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Meus irmãos, nós somos sabedores que o Paracleto, o Consolador, é aquele que nos regenerou, nos transformou e nos fez nascer de novo, tornando-nos novas criaturas, transformando nossos corações de pedra em um novo coração, por meio do seu lavar regenerador em nós. Porém, nesse texto, nesta perícope, a consumação da sua obra é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Foi essa a afirmação do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A obra do Consolador, do Espírito Santo em tela neste texto, é revelar a situação desesperadora que as pessoas do mundo vivem. Ele testifica
Quando a palavra de Deus, quando Jesus está afirmando que ele veio para convencer o mundo do pecado, ele está testificando que o mundo rejeitou a Jesus por meio da sua incredulidade advinda do pecado original de nossos primeiros pais. O teólogo Bruce afirma que o fato de Jesus ter sido rejeitado, condenado e executado expressou com clareza violenta a recusa do mundo em crer nele. Essa incredulidade agora é exposta como pecado. Por isso que Jesus disse, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Do pecado, porque não crê em mim. Ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele foi escarnecido. E até hoje, muitos o rejeitam. E a consumação do Espírito agora, nesta perícope, é convencer o mundo de que o pecado habita e o mundo está em trevas. Uma outra consumação da obra do Espírito Santo Consolador é dizer ao mundo que a justiça de Deus foi plenamente manifestada ao mundo pelo sacrifício de Cristo. Ao morrer naquela cruz, Cristo não imputou a nós as nossas transgressões. Ou seja, ele não creditou, ele não colocou na nossa conta os nossos pecados, mas sim a sua própria justiça. Morrendo na cruz, ele cumpriu cabalmente a missão de ser o nosso substituto. A justiça de Cristo se satisfez. O Espírito Santo traz essa convicção ao mundo da justiça, ou seja, a justiça dele próprio, Jesus, que satisfez na cruz a justificação dos nossos pecados. E a terceira consumação da obra do Espírito Santo neste texto é convencer, mostrar ao mundo que o príncipe deste mundo já está julgado. A morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo são o julgamento legal e a derrota definitiva do diabo. Jesus triunfou na cruz, esmagou a cabeça da serpente, esmagou a Satanás. Resumindo nesta perícope, então, vemos o Consolador dizendo que o pecado está no mundo, a justiça de Cristo foi manifestada ao mundo e o julgamento final de Satanás. Francis Schaeffer, em sua obra Morte na Cidade, no 2º capítulo ele trata da solidão do homem, pois o mesmo se esqueceu do seu propósito, que é glorificar e gozar Deus para sempre. O homem não tem Deus como uma tel-referência. Deus não é mais tel-referente para o homem. Segundo Schaeffer, a nossa geração está sozinha no universo. Sozinha mesmo. Ele faz dessa solidão humana ao parafrasear o enredo no livro de Cantares, Cântico dos Cantos, no capítulo 5. Francis Schaeffer parafraseia essa solidão do homem, quando ele comenta a palavra que Salomão escreve no Cântico dos Cânticos. Salomão ali narra que a noiva foi para o seu quarto toda perfumada. Se banhou e suas mãos estavam ungidas de mirra, do melhor perfume. Mas quando o noivo quando ela abre a porta para o seu noivo, para o seu amado, percebe que ele foi embora. Ela percebe que todo perfume é absolutamente inútil se o amante se foi. Isso é exatamente o que acontece com o homem, diz Francis Schaeffer. O pecado original afastou o homem da comunhão com Deus. O cheiro do pecado ofuscou o perfume de Deus. Deus não podia mais se relacionar com o homem, como o era desde o princípio. Deus expulsa o homem do jardim do Éden. E esta é a obra do Espírito Santo, testemunhar ao homem que, vivendo no pecado, ele está perdido. Está sozinho, está em trevas, está em rebelião com Deus. Por outro lado, o Consolador mostra que a justiça de Cristo satisfaz plenamente a vida no lugar da morte. Pela justiça imputada a Jesus, livra o homem da morte eterna. E o Espírito Santo diz ao mundo que Satanás foi derrotado, o príncipe desse mundo
já está julgado. O juízo divino recai sobre o inimigo. Eis a razão, porque devemos glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Definitivamente, precisamos de um Consolador. Vivemos dias maus, vivemos dias difíceis, porém, pela graça e misericórdia de Deus, temos um Consolador. Precisamos de um Consolador. Você precisa de um Consolador, pois Ele assume o papel da paternidade, pois Ele atua como nosso porto seguro. E Ele consumou a sua obra, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Paracleto. O Espírito Santo habita em mim, Ele habita em você. O nosso Consolador. Talvez você esteja precisando desse Consolador. Talvez você tenha vivido dias de tormentos, dias de dúvidas, dias de medo, dias de vergonha, dias de desespero, dias escuros, dias sombrios na sua alma. Mas a promessa de Jesus se cumpriu. Ele disse que enviaria o Consolador e ele veio. E ele veio num momento especial, quando Cristo já tinha sido assunto aos céus, ascendido aos céus. Ele veio, encontrou a igreja reunida naquele dia de Pentecostes. Ele encontra você. Ele encontra a tua vida. Ele encontra o teu coração. Ele encontra a tua família. Ele encontra o desespero da sua alma. O Consolador, o Paracleto, o Deus Espírito Santo, que mostra ao mundo que não tem nenhuma possibilidade de viver sem Cristo, que não há nenhuma possibilidade de se salvar desse mundo, da morte eterna, sem a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Consolador é aquele que transforma, que regenera o mais vil pecador. E nessa noite, o Paracleto, o Espírito Santo, está entrando na sua casa, entrando no seu viver, entrando em sua vida, trazendo paz, trazendo ânimo, trazendo conforto, trazendo esperança. Meu amigo, minha irmã, meu irmão, eu quero olhar para você agora, nessa tela, da onde você está me assistindo. Não sei quem você é, talvez. Talvez você entrou nessa live aqui querendo ouvir uma palavra. E a palavra chega ao teu coração. O Paracleto, o Consolador, ele também quer estar junto a você. Ele também deseja registrar a sua história. Ele deseja contar a sua história. Ele deseja se relacionar com você. Ele deseja tanto entrar nesse seu coraçãozinho. Por que você está me ouvindo essa noite? Porque há um propósito. O propósito final do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Chegou o momento da sua história, chegou o momento do seu coração, chegou um grande momento da sua vida de receber esse Consolador para mudar a história completa do seu coração. Ele te ama, Ele é Deus, Ele está entre nós, Ele está agora batendo a porta do seu coração. Deixa Ele entrar. Afinal, nós vimos nessa noite que Ele convence o homem do estado de pecado. Ele fala que Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, fez justiça por amor a nós. A justiça de Cristo é que transforma nossas vidas. Ele fala que o inimigo da sua vida, o maior adversário que você tem pela frente, Satanás, já foi destruído. Ele já foi esmagado. Jesus triunfou na cruz por você, por mim, por nós. Por você, meu irmão. Por você, minha irmã. Por você, meu amigo.
você que me assiste, abre o coração. Você precisa de um consolador. Nós precisamos de um consolador para viver esses dias difíceis. Esse consolador que aplaca a dor dos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você nesse momento. Deus, bendito é o Senhor que reina pelos séculos dos séculos. Como o seu Filho amado que veio ao mundo, enviado pelo Senhor, nos amou de tal maneira para que nós crescêssemos nele e tivéssemos a vida eterna. Ele veio e cumpriu a sua missão. Morrer daquela cruz, ressuscitar ao terceiro dia e ser assunto aos céus. E não nos deixou órfãos, porque ele rogou a ti, Deus, e o Senhor enviou no dia de Pentecostes o Espírito Santo, o Paracleto, o Consolador. E ele está agora entre nós. Ele está agora nos lares de todas as famílias que estão assistindo essa live. E eu aqui, nesse templo, oro, rogo a ti, ó Consolador, ó Espírito Santo, vai ao encontro dessa alma que chora nesse momento, dessa alma desesperada, desta alma que está vivendo em solidão, desta alma que está sozinha, desta alma que grita e clama por socorro, dessa alma que deseja mudança de vida. Consolador, vai ao encontro agora e realiza ali o querer e o realizar de Deus na vida dessas pessoas. A palavra dessa noite ela é oportuna, porque ela traz vida, traz esperança, de que não estamos órfãos. Não, você não está órfão. O Pai nos enviou o Espírito Santo, Ele está aqui, Ele está na sua vida nesse momento. Não perca a oportunidade, não fique sofrendo sozinho. Abre o seu coração agora e permita que o Consolador habite em você. E quando ele entrar, e quando ele habitar, ele nunca mais vai sair. Ele vai estar para sempre com você. Todos os dias, até a consumação dos séculos, até o dia em que Cristo regressar, em que Cristo vier nos buscar para morarmos eternamente juntos. Consolador, visita o teu povo que sofre, visita a terra, visita os moradores da terra, trazendo esperança àquele que não tem esperança, àquele que está preocupado, àquele que não sabe o que fazer no meio dessa pandemia. Consolador, a pandemia vai passar e o Senhor vai enxugar todas as lágrimas. Consolador, Paracleto de Deus, há de nos abençoar, há de nos dar a vitória e enche o coração das vidas neste momento, para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Que bênção, meus irmãos, que palavra abençoadora, que palavra vivificadora ao seu coração nesse domingo à noite. Espero que o Paracleto, o Espírito Santo, esteja habitando no seu coração nessa hora e que você tenha realmente, por meio dessa oração, entregado a sua vida nas mãos daquele que atua como porto seguro da sua vida e assume o papel de pai no seu coração e traz a você a verdade da justiça de Cristo e que você não está sozinho. Que os irmãos tenham uma semana muito abençoadora, muito enriquecedora. Começamos bem. No primeiro dia da semana, fomos abençoados pela palavra de Deus, tanto pela manhã, hoje na EBD, como agora nesta noite. Creio que Deus tem algo profundo para realizar na sua vida. Então agora eu quero despedir com a bênção apostólica, com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo e desejar que você tenha uma semana muito frutífera na presença de Deus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Deus Pai, todo-poderoso Deus, o amor incondicional, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, o Consolador, o Paracleto, estejam abundantemente sobre a sua vida. Que Deus faça resplandecer o rosto sobre ti e que os irmãos tenham uma semana inspiradora, iluminadora para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, um beijo carinhosíssimo desse pastor que tanto ama a vida de cada um de vocês. Até a próxima.